Algumas pessoas acreditam que existem espíritos apegados à Terra e que vagam a esmo, inconscientes de que estão mortos, em busca de conforto junto aos vivos. Estas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Primeiro caso: Garota Iluminada. Meu nome é Júnior e o meu caso é bem simples e rápido de relatar. Entretanto, eu penso que vale a pena contar o que eu passei, para provar que o sobrenatural realmente existe e está o tempo todo nos rodeando. O que ocorreu foi o seguinte: uma noite eu cheguei do trabalho, jantei, assisti televisão, tomei um banho e me preparei para dormir. Até aí, tudo normal, como de costume mesmo. Afinal, essa era minha rotina. Lembro-me que desliguei a televisão por volta de 1h30 da manhã. Fechei os olhos e comecei a pensar nas coisas que tinha que resolver no dia seguinte. Coisas pessoais, do trabalho e tal. Fazer isso me ajudava a dormir mais rápido. Quando eu estava quase adormecendo, notei, mesmo com os olhos fechados, uma certa luminosidade. Sabe quando você está de olhos fechados há algum tempo e de repente alguém acende a luz? Foi essa a sensação. Resolvi abrir os olhos e vi, em frente à minha televisão, perto da cabeceira da minha cama, uma garota. Sim, isso mesmo. Uma menina que aparentava ter os seus 13 ou 14 anos de idade. Ela estava sorrindo de um jeito meio assustador e emanava uma luz muito forte que iluminava todo o meu quarto. Meu quarto é muito escuro, porque eu fecho bem a janela e a porta antes de dormir. Não tem por onde a luz entrar. Então eu fiquei ali, olhando para ela, até que aquele ser começou a entrar na parede. Conforme ela ia entrando, a luz que ela emanava ia ficando mais fraca, até que, por fim, ela entrou por completo, e a luz se apagou totalmente, e o quarto ficou escuro novamente. O estranho é que, mesmo com aquele sorriso demoníaco, ela não me passou medo algum. Eu simplesmente não tive medo daquilo. Peguei a coberta, me acomodei novamente, e antes de tentar dormir, eu até pensei comigo mesmo que a minha reação estava errada e estranha. Eu deveria ter ficado com medo e saído correndo do quarto. Essa seria a atitude de uma pessoa normal, mas comigo não foi assim. Eu, depois de ver tudo isso, virei para o lado e voltei a tentar dormir normalmente. Bom, é isso que eu tenho para contar. Segundo caso: O Vulto do Viaduto. O meu nome é Gustavo. Eu nasci, cresci e morei na cidade de São Paulo por toda a minha vida. Eu nunca tinha visto nada de sobrenatural ou que eu não pudesse explicar, até um certo dia, quando ocorreu algo comigo muito estranho e que atualmente ainda me deixa nervoso. Eu moro e trabalho na região central da cidade. E como trabalho bem pertinho de casa, eu vou e volto do trabalho todo dia a pé mesmo. Bom, boa parte do meu caminho é feita atravessando um dos inúmeros viadutos que a cidade tem. Esse caminho pode não ser muito seguro, mas eu nunca vi nada de sobrenatural ou esquisito por ali. Justamente por eu morar muito perto do trabalho, é normal que o meu chefe me peça para ficar até mais tarde para terminar alguns serviços. Só que houve um dia que a coisa extrapolou totalmente. Nesse dia, eu tive que ficar até mais tarde para resolver uma coisa que tinha que estar pronta para o dia seguinte até às 8 horas da manhã. Então, eu acabei ficando lá até às 3 horas da madrugada. Terminei meu serviço e fui para casa, caminhando normalmente, como se estivesse no meu horário normal de saída.
estava eu andando pelas ruas de São Paulo, bem no meio da madrugada, até chegar na entrada do tal viaduto. Dei uma rápida parada, olhei para um lado e olhei para o outro, tentando ver se tinha alguém vindo, mas não enxerguei ninguém. Comecei a atravessar o viaduto. Quando eu já estava chegando na metade dele, eu vi alguém vindo na minha direção. Como ali não é um lugar muito seguro, eu hesitei um pouco, desacelerei os passos e fiquei pensando se eu deveria voltar e fazer outro caminho mais comprido ou se eu deveria seguir em frente mesmo, na cara e na coragem. Ainda sem saber o que fazer, eu parei de caminhar. Nisso que eu parei, eu percebi que a outra pessoa também parou de andar. Foi aí que eu pensei, bom, deve ser outro pobre coitado voltando do trabalho assim como eu. Desse modo, eu resolvi seguir em frente. Quando eu comecei a andar, a outra pessoa fez a mesmíssima coisa. E novamente eu pensei comigo mesmo, não se preocupe, é só alguém indo para casa, só passa reto e nem olha para ele. Então, apertei o passo e fui andando com a cabeça meio baixa, evitando olhar na direção do cara. Alguns metros depois, eu resolvi dar uma espiada rápida para frente e levei um susto. Nessa rápida espiada, vi que o sujeito estava correndo na minha direção. Isso realmente me assustou. O que você imaginaria se notasse um cara desconhecido correndo na sua direção de madrugada e no meio da rua? Eu posso garantir que a sensação não é muito agradável. Eu já estava pensando no pior, quando eu percebi que o indivíduo parou bem no meio do viaduto e encostou no guarda-corpo. Sabe aquele corrimão que tem nas laterais? Pois é, eu não sei como, eu continuava andando normalmente. Conforme eu fui chegando perto, eu comecei a tentar ver o rosto do cidadão, mas estranhamente eu não conseguia notar as suas feições. Era tudo meio embaçado e escuro. A única coisa que eu via perfeitamente era uma espécie de capa que cobria todo o corpo dele. E mesmo não estando ventando naquele momento, ela não ficava parada. Era como se ela fosse feita de uma fumaça negra e densa. Mais uma vez eu pensei comigo mesmo, só pode ser a falta de sono que está te fazendo ver essas coisas. Só continua em frente. Não olha para o cara nem se ele falar com você. Sai daí o mais rápido que você puder. Quando eu já estava a pelo menos uns 15 metros dele, o cara deu um pulo rápido e ficou em pé, em cima do guarda-corpo. O mais esquisito é que ele não se segurava em nada. Era como se ele não tivesse braços ou mãos. Ele estava se equilibrando em cima, sem medo nenhum de cair. Eu só conseguia ver aquela coisa que parecia uma capa preta de fumaça em volta dele. Quando ele pulou no guarda-corpo, sem usar as mãos, eu fiquei apavorado. E a minha única ideia foi a de correr o mais depressa possível e sair logo dali. O problema é que conforme eu fui chegando perto, eu comecei a sentir um cheiro muito ruim vindo dele. Era um cheiro tão ruim, mas tão ruim, que eu fiquei totalmente nauseado e até meio tonto. Era um cheiro de coisa podre, mofada, um cheiro meio asfixiante. E o som que aquilo fazia? Era um som de ossos estalando, com uma respiração chiada acompanhando. No que eu estava passando por ele, e até hoje eu não sei como que eu consegui continuar em frente, eu só pensava, não olha para ele, não olha para ele, não olha para ele. Mas você sabe como é, né? A curiosidade foi tão grande que eu não resisti e olhei bem para o rosto dele, de perto. No que eu fiz isso, eu não consegui ver quase nada, apenas os olhos, nada mais. Eu não conseguia nem olhar para o resto, só aqueles olhos negros e penetrantes que davam uma agonia só de olhar. Ele então soltou uma gargalhada estridente e alucinada. Eu caí para trás, indo parar no meio da pista. Rapidamente me levantei e saí correndo. No que eu olhei para trás, para ver se ele estava me seguindo, ele simplesmente não estava mais lá. Eu estava sozinho no viaduto agora. Eu voltei para aquela parte dos pedestres e olhei para baixo para ver se tinha algum sinal daquele maluco lá, mas não tinha nada. De repente,
Aquele cheiro de podre nauseante começou a se fazer sentir de novo, só que bem fraco. Eu não esperei o cheiro ficar mais forte para sair correndo. Eu sei que eu nunca cheguei em casa tão rápido. Olha, eu não sei o que era aquilo, mas daquela noite em diante, eu sempre faço o caminho mais comprido para voltar para casa à noite. Terceiro caso: o homem alto. Olá, o meu nome é Bela e o meu caso já aconteceu há alguns anos. Porém, me dá calafrios terríveis até hoje. A imagem daquele ser monstruoso nunca saiu da minha cabeça e me atormenta desde aquela madrugada sinistra. Era um dia normal e a minha irmã e eu estávamos em nossa rotina matinal, lá pelas 4:30 da manhã. Depois que ela tirou a carteira de motorista, todo dia naquele horário, nós duas levávamos o nosso pai para o trabalho dele, que era em uma outra cidade próxima à nossa. Nós tínhamos que acordar muito cedo para isso. Então, todo dia nós pegávamos a mesma rota, aquela que era mais curta para chegar ao nosso destino. Um dia, depois de deixar o nosso pai no trabalho e estarmos voltando para casa, nós encontramos algo inexplicável, aterrorizante e inesquecível. Estávamos na primavera e o tempo estava bom para dirigir. A estrada estava limpa e já era bem visível apesar do horário bem cedo. A minha irmã estava dirigindo e eu estava apenas tentando ficar acordada, ouvindo-a falar sobre o que tinha feito no dia anterior. Normalmente, durante o trajeto, nós conversávamos bastante uma com a outra para evitar que cochilássemos no volante. Quando estávamos a quase 1 quilômetro da nossa cidade, eu notei algo estranho mais à frente na estrada. De longe, parecia ser simplesmente uma pessoa toda vestida de preto, que estava andando tranquilamente pelo acostamento, na margem direita da estrada. Como todos nós sabemos, você não deve andar nessa faixa, porque ela fica muito perto do tráfego e é destinada a veículos com problemas mecânicos e coisas do tipo. Eu fiquei imaginando o que alguém poderia estar fazendo ali, naquela estrada deserta, naquele horário e ainda bem longe da cidade. Eu até pensei que não tinha visto direito, esfreguei os olhos, mas percebi que eu estava enganada e tinha alguém de fato naquele local. Eu virei para minha irmã para questioná-la e saber se ela estava vendo o mesmo que eu, mas nem precisei perguntar nada. A expressão dela, quando viu o meu rosto pálido e assustado, era suficiente para saber que ela também tinha visto o sujeito. Ela até reduziu a velocidade ao passarmos pela tal coisa, para que nós ficássemos olhando para fora pela minha janela. Assim que passamos por aquilo, ela pisou fundo no acelerador e nós ficamos quietas e caladas durante todo o resto da viagem, até chegar em casa e estarmos na segurança do nosso quarto. Ainda sem acreditarmos no que tínhamos presenciado, nós duas descrevemos a nossa visão daquilo, e a descrição era idêntica. Isso provava que não era uma alucinação ou imaginação de uma de nós, pois ambas vimos a mesma coisa. Era uma pessoa extremamente alta, mas não era de uma altura que pode acontecer de alguém muito alto medir. Era algo realmente anormal. Aquele ser deveria ter no mínimo uns 3,5 metros de estatura. Apesar disso, a criatura era muito magra, praticamente esquelética. Sua pele era bem clara, branca como uma folha de papel, na verdade, até meio transparente. Andava de uma forma grotesca, meio dura, sem dobrar os joelhos. Parecia o monstro de Frankenstein andando. Quando aquilo olhou para nós, reparamos que a boca estava aberta e se mexia como a de um peixe fora d'água. No lugar dos olhos, haviam apenas 2 buracos escuros e sem brilho. Ah, mas a esquisitice daquele ser não parava aí, não. Nós também vimos as mãos da figura. Eram mãos completamente deformadas. Uma
tinha apenas 3 dedos e todos tortos. A outra parecia que todos os dedos eram grudados, formando uma coisa só, dando a aparência de um gancho ou algo assim. A minha irmã falou que depois que ela acelerou, olhou pelo espelho retrovisor e aquele elemento já não estava mais lá. O que era bem estranho, pois tínhamos acabado de passar por ele e não tinha onde ele se esconder, pois a vegetação à beira da estrada era rasteira e a criatura muito alta. Eu não tenho a menor ideia de onde aquilo poderia ter ido. Graças a Deus, nós não vimos mais aquilo em nossas viagens. E não queremos ver nada assim de novo, de jeito nenhum. Posso garantir que nós duas estávamos completamente acordadas e ficamos ainda mais acordadas depois de ver aquilo. Eu não sei de qual dimensão, portal ou mundo paralelo aquilo possa ter vindo. Sei que existem histórias e fábulas em vários países sobre criaturas com aquela aparência. Infelizmente, para minha irmã e eu, agora já não é mais apenas uma lenda. Eu só espero nunca mais dar de cara com uma coisa dessas novamente. Quarto caso: O Senhor dos Cemitérios. Olá, me chamo Nilson, tenho 55 anos e sou casado há quase 30. Moro em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, desde a minha juventude. O caso, relatado por mim nessa história, aconteceu comigo, minha esposa Sirlene e a sua mãe, Dona Dolores, há cerca de uns 15 anos. Tudo começou quando minha sogra, que estava passando por alguns problemas existenciais e andava meio deprimida, resolveu fazer consultas com uma senhora em uma espécie de centro espírita. Esse problema dela veio à tona quando ela começou a ter sonhos horríveis com o marido, que já havia falecido há vários anos. Nesses pesadelos, ela via seu marido entrar no quarto dela, todo vestido de preto, subir na cama e tentar estrangulá-la. Era um sonho recorrente, e após inúmeras vezes, passando por noites assim, ela já não aguentava mais. Tinha vezes que a coitada se dopava de café só para tentar não dormir. Ela não era muito religiosa, mas devido aos acontecimentos, resolveu fazer uma consulta com uma conhecida médium da nossa região. Nós ligamos e marcamos um dia para o tal atendimento. Logo, esse dia chegou. Minha esposa e eu passamos na casa dela e a conduzimos ao lugar onde as sessões eram realizadas. Eu mesmo nem cheguei a entrar no local. Lá chegando, fiquei aguardando as duas fora do estabelecimento. Achei que ficaria entediado, mas por incrível que pareça, as horas voaram. Rapidamente a noite chegou e dentro de pouco tempo ficou bem tarde. Eu já estava até meio sonolento quando ambas terminaram de ser atendidas. Assim, fomos para um ponto de táxi que tinha ali perto. Próximo a esse ponto, cerca de uns 50 metros, eu não pude deixar de notar um cemitério antigo e deteriorado pelo tempo. Naquele momento, não havia nenhum táxi disponível para nossa corrida, e chegamos à conclusão que teríamos que esperar bastante até que chegasse um carro para nos atender. Nesse meio tempo, estávamos conversando para nos distrair, quando notamos ao longe, lá dentro do cemitério, um vulto de um homem que caminhando se aproximava do portão. Não seria nada demais, se não fosse pelo horário e pelo fato de que, naquela distância, ele já aparentava ser bem alto, como se estivesse montado em um cavalo. Assim que ele saiu pelo portão do cemitério, começamos a ouvir seus passos. Era uma visão incrível. Ele tinha bem mais que 2 metros de altura, usava um chapéu e um tipo de casaco preto, que lembrava muito uma capa. Parecia ter saído de um filme de terror, e ele vinha na nossa direção. Quando ele passou por nós, notamos que em seu rosto não havia vida nenhuma. Aquele ser parecia um boneco de cera, com um rosto muito branco
e grandes olhos negros. Eu pensei comigo mesmo, só pode ser brincadeira de mau gosto de algum miserável desocupado. Nesse mesmo momento, a minha sogra gritou: "Não o encarem! É o guardião das almas perversas! Rezem, meus filhos, rezem o quanto puderem." Desesperados, evitávamos olhar para aquilo. Estávamos tão nervosos que rezamos trocando as palavras todas, mas sem parar. Ele então deu um urro tão alto e apavorante que mais parecia o grito de um boi sendo abatido. Minha esposa quase perdeu os sentidos. Eu tremia dos pés à cabeça. De repente, em volta daquele ser, começou a soprar um vento fortíssimo que levantou a poeira do chão numa espécie de redemoinho infernal. E foi bem no meio daquela ventania que o espectro diabólico se dissolveu. Um cheiro de coisa podre e repugnante tomou conta de todo o ambiente à nossa volta. Enquanto isso, minha esposa voltava a si. Assim, eu rapidamente a coloquei nos meus braços e corremos os três para o próximo quarteirão, logo ao lado. Ali, apesar do horário, ainda se podia ver algumas pessoas transitando pelo local. Quando elas nos viram, chegando muito assustados, logo perguntaram: "O que aconteceu com vocês? Por que vocês estão assim?" Bem depressa, a minha sogra cochichou no meu ouvido: "Toma cuidado com o que você vai dizer." Então, para não acharem que éramos loucos, eu inventei uma desculpa, dizendo que tínhamos sofrido uma tentativa de assalto. Alguns nos olharam desconfiados. Eu acredito que os nossos olhos denunciavam que a verdade não era exatamente aquela. Assim que nós nos acalmamos, esquecemos o táxi e fomos para uma rodoviária esperar pelo primeiro ônibus da manhã. Não falamos uma só palavra até o dia amanhecer. Fomos para casa e ficamos vários dias pensando se era ou não possível que dois mundos tão diferentes, como o dos mortos e os dos vivos, se entrelaçassem daquela maneira. Minha esposa nunca mais tocou no assunto. Minha sogra já faleceu há alguns anos. Eu acredito que naquela noite nós pagamos um alto preço por termos nos arriscado demais em um universo onde nós não nos encaixávamos muito bem. Quinto caso: o observador. Olá, meu nome é Diana e devo confessar que meu caso não é muito assustador, pelo menos não até este momento. Apesar disso, é um fato bastante estranho, e isso eu posso dizer com certeza. Quando essas coisas começaram a acontecer, eu levei uns bons sustos, e de vez em quando eu ainda levo. Eu tenho uma espécie de sombra que está sempre me perseguindo, onde quer que eu vá. Nem sempre eu consigo vê-la, mas quando eu a vejo, é sempre à noite. Pelo menos as vezes que eu consegui ver, era assim de noite. A primeira vez que eu a vi, eu estava deitada na cama, quase dormindo. Então tive aquela sensação de estar sendo observada e resolvi abrir um pouco os olhos e vi um vulto parado na porta do meu quarto. Eu não conseguia ver nada que fosse nítido, só o contorno dele. Parecia ter a forma de um homem. Eu pulei da cama e acendi a luz, mas quando eu olhei de novo, ele já não estava mais lá. Essa foi a primeira vez que eu vi essa sombra. Eu também já a observei dentro do meu carro quando eu estou dirigindo à noite, pelo espelho retrovisor. Já a avistei no portão da minha casa quando eu olho pela janela diretamente da sala. Eu já me encontrei com ela na casa de parentes quando eu durmo fora de casa, mas é sempre de relance. Quando eu noto a presença dela e tento ver um pouco melhor, ela some. Ela nunca me causou mal nenhum, e eu não sinto nada de estranho quando me deparo com ela. Hoje em dia, eu já estou tão acostumada que eu não tenho mais medo dessa figura que está sempre me observando. Bom, como eu falei, eu não acho que seja nada assustador, considero apenas uma curiosidade.